Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Do lado tem um botãozinho do sininho, você clica, tem 3 opções, você clica em todas e aí você vai receber todas as notificações do nosso canal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós estamos num cenário diferente. Essa semana não estou em casa, estou viajando, mas pensei, não vou deixar sem fazer um vídeo aí, mais uma dica para a gente começar bem o ano, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regulação emocional. O que é a regulação emocional? Vocês vão entender, então vem com a gente. Regulação emocional. Muitas pessoas ouvem esse termo e não entendem muito bem o que é regular as emoções, né? Mas o que acontece? Desde crianças, desde pequenos, nós não somos muito ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Principalmente no Brasil, né? No Brasil mesmo, por exemplo, os homens, os pais têm muita cultura de quando um menino está chorando, falar, olha, homem não chora. Hoje isso tem mudado um pouco, né? Mas os homens, por exemplo, eles têm muito mais dificuldade de lidar com as emoções do que as mulheres, justamente, né? Algo que a gente pode falar em outro vídeo, a questão do machismo, como que ele faz mal também, não só para as mulheres, mas para os homens. Porque os homens têm essa dificuldade, né, de poder falar das suas emoções, poder chorar, poder contar que, né, que não está passando por algum problema, às vezes eles não procuram ajuda, justamente dessa questão de que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, né? E aí a pessoa não vai sabendo como lidar com as suas emoções. Mas as mulheres também nem por isso, né? Já tem o estereotipo de ver que elas são mais emotivas mesmo, que mulheres choram por qualquer coisa, e às vezes as emoções das mulheres elas tendem, né, a serem levadas e não ser levadas em consideração, né, como se fosse algo da mulher mesmo, é histeria, né, tá dando piti, né? Então quando a mulher manifesta a emoção, aquilo é lidado como algo de fraqueza, que não deve ser levado a sério, né? Então a gente sempre, né, na nossa sociedade, a gente tende, né, a deixar as emoções do trabalho com as emoções, a importância de ensinar as nossas crianças a lidar com as emoções. O que acontece com isso? Nós crescemos adultos que não sabemos lidar com as emoções que nós temos, né? Então, se a pessoa não tem condição de financeira de ir lá e fazer uma terapia para entender suas emoções, se conhecer um pouco melhor, ela não consegue, né, quando ela tem um acesso de fúria, ou ela tem um processo, um momento de frustração, ou de rejeição, a pessoa não sabe como lidar com isso, né? Então algumas pessoas adoecem, né, elas começam a produzir sintomas físicos, né, uma gastrite, uma dor de cabeça, então ela começa a produzir sintomas no corpo por uma emoção que ela não sabe expressar, dizer, nem identificar. E às vezes também algumas pessoas, elas sempre resolvem tudo, né, no grito, na briga. Então você tem, por exemplo, reações de trânsito, né, às vezes acontece um simples acidente de trânsito, uma pessoa sai, começa a brigar com a outra e atira na outra pessoa, naquele momento de fúria, sem raciocinar, por causa de uma simples confusão do trânsito. Então, muitos desses exemplos que eu estou dando para vocês são resultados, né, de processos de pessoas, né, que cresceram, de crianças que cresceram sem saber lidar com as suas emoções. Porque os pais, né, e acho que isso assim, eu tenho trabalhado com autismo, eu e a doutora Valéria, que é uma parceira minha, nós temos, né, um outro canal que eu até indico para vocês, que é o Vamos Lá, Curso de Pais, onde que a gente trabalha com treinamento e capacitação para pais, né, de crianças com autismo. E estudando um pouco agora o autismo, né, e alguns tutores que a gente tem lido e assistido aulas sobre eles têm batido muito na tecla disso, da importância de como que crianças com autismo, que têm dificuldades, né, nas relações sociais, como elas cobram, né, essa questão de serem ensinadas, depois pessoas com autismo, né, mais velhas, elas cobram, né, tipo assim, a importância que os terapeutas às vezes ensinaram a elas a comunicação verbal, ensinaram elas a questão da socialização, mas muitas vezes, né, nas terapias não ensinaram elas a regulação emocional, né? E estudando um pouco isso no autismo, eu pensei assim, pera lá, não é só com pessoas com autismo, né, pessoas do transtorno do espectro autismo, que crescem adultas e que têm essa dificuldade, não. Muitas pessoas, né, neurotípicas, né, que não têm o transtorno do espectro autismo, também têm uma dificuldade enorme de lidar com as suas emoções, né? E isso acontece porque não nos é ensinado desde criança como, né, que a gente chama de regular nossas emoções. O que é isso?
Vou tentar explicar um pouquinho. A regulação emocional, ela parte de três passos. Quais são os passos para a gente ter uma regular emocionalmente? Primeiro, o primeiro passo é identificar a emoção. Então, quando a gente passa por uma situação, né, o que é a emoção? A gente tem uma parte lá da amígdala, do cérebro, que é a parte responsável, né, para produzir substâncias, neurotransmissores da emoção. Então, ela é ativada muito rápido. Diante de uma situação ali de frustração, de raiva, o nosso cérebro é bombardeado com substâncias, né, neurotransmissores, que nos deixam num estado ruim emocionalmente, né? Então, aquelas substâncias do prazer, a endorfina, dopamina, elas são suprimidas e a gente começa a ter essas substâncias, neurotransmissores do desprazer. Então, é adrenalina, noradrenalina, né? E o que acontece? A gente é tomado por sentimentos ruins. E às vezes vamos lidar, às vezes brigando, às vezes xingando, né? Ou às vezes quebrando algo, né? Cada um vai ter um acesso de fúria, né? E às vezes que a gente não consegue resolver as coisas com essas reações muito intempestivas, impulsivas, que depois a gente fala, para e pensa e de repente, não, por que eu fiz isso? E não resolveu em nada. Então, o primeiro passo para a gente regular a regulação emocional é identificar a emoção. E por mais simples que isso pareça, né, muitas pessoas têm muita dificuldade apenas de nomear o que ela está sentindo. Olha, o que eu estou sentindo é raiva, né, a pessoa que fez isso comigo e é raiva. Ou não, o que eu estou sentindo é frustração. Eu queria que a coisa saísse desse jeito, eu planejei, eu criei essa expectativa e não saiu. E agora eu estou frustrado. E ok, normal, né, eu vou ter que esperar um tempo e isso acontece. Ou então, eu estou sentindo ciúmes, né, de um amigo, de um namorado, um esposo, estou sentindo ciúmes, né? Então deixa isso passar e eu vou tentar conversar com a pessoa. Às vezes a gente começa a brigar com a pessoa, arruma um motivo para brigar com a pessoa, porque a gente está sentindo ciúmes e não identificou aquela emoção. Então, o primeiro passo para a gente regular a emoção é identificar qual emoção que eu estou sentindo. É ciúmes, é raiva, é inveja, né? É frustração. A gente precisa identificar. O segundo passo é compreender, né? A gente precisa compreender, entender, né? Então, o segundo passo é entender aquela emoção. Então, identifiquei a emoção. Eu estou frustrado. Aconteceu isso, eu planejei que as coisas acontecessem desse jeito, não aconteceu, saiu do jeito que eu não queria, eu estou frustrado. E por que eu estou frustrado? Olha, porque eu criei essa expectativa, infelizmente ela não aconteceu, mas é assim mesmo e tal. Então você vai tentando compreender por que você está assim. E às vezes você precisa de um tempo. Outra coisa importante é que as emoções elas criam um curto-circuito no cérebro. Então, quando a gente é tomado de emoção, a gente é bombardeado com substâncias, neurotransmissores muito fortes, né? Adrenalina, e a gente realmente, a parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, que é a parte de raciocínio, de pensamento, né? Ela é cortada. Então, as emoções elas não passam por esse circuito cerebral no nosso lobo, né? Frontal. Então, por isso que é importante a gente fazer essa pausa, né? Antes da gente ter uma que a gente chama de impulsividade, de uma ação, né? A gente partir para uma ação, a gente precisa, quando sentir emoção, identificar e fazer uma pausa. Essa pausa que a gente faz entre a resposta da emoção, né? E o sentimento da emoção, ela nos dá um tempo de fazer isso, identificar o que eu estou sentindo, entender o que eu estou sentindo e aí pensar uma resposta que passe pelo nosso sistema do nosso lobo frontal, ou seja, eu vou elaborar o que eu estou sentindo. Então, como que eu vou responder isso? Para que eu não responda de uma forma muito emocional, gritando, brigando com a pessoa, às vezes projetando aquilo no outro, jogando a culpa no outro pelo aquilo que eu estou sentindo. Então, vamos supor, deu algo errado comigo. Eu pensei, planejei algo, deu errado. De repente, começo a brigar com todo mundo, né? Jogando a culpa em todo mundo. Foi vocês que fizeram isso dar errado. E às vezes as pessoas não têm nada a ver com aquela situação que não saiu do jeito que você queria, né? Ou não que você recebe. O sentimento de rejeição é muito comum, né? Pessoas, por exemplo, que não sabem lidar com a rejeição. Elas estão afim de alguém, aí ela chega na pessoa, essa pessoa dá um não, né, para ela, e ela se sente rejeitada, sente a pior pessoa do mundo, que o problema está com ela, né? E aí fica com baixa autoestima e tudo.
Então, isso tudo é fruto da gente não saber, né, regular a emoção. Então, o que é importante? E o terceiro passo, então, é a modulação da emoção. Então, eu identifiquei a emoção, eu entendi a emoção, por que eu estou sentindo aquilo? Ah, foi porque o outro me disse não. Ah, foi porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Aí eu fico um tempo elaborando, e aí é importante, por isso que eu falei, dá um tempo. E aí a modulação vai saber assim, ok, eu estou sentindo isso, né? Como que eu vou responder a isso, né? Então esse tempo de modular a resposta, né? Ah, eu vou precisar de um tempo aqui comigo, eu vou precisar de conversar com alguém para desabafar isso. Então a gente vai ter que ter esse tempo, essa modulação, né? É interessante que né, essa dica que eu estou dando para vocês, ela é baseada na terapia cognitivo-comportamental, mas a abordagem, né, a psicologia tem várias abordagens, a abordagem da psicanálise também traz, né, principalmente focada em Lacan, essa questão que a gente chama do tempo lógico, né, que é o tempo de ver, o tempo de compreender, né, e o tempo de concluir, né, que dá para a gente fazer também uma, uma certa análise, né, desses momentos de como a gente lida com a emoção. Então, tem um tempo que a gente precisa ver qual é a emoção que eu estou sentindo, o tempo de compreender essa emoção e o tempo de concluir, de eu falar, olha, então foi isso, vida para frente, vida que segue, né? Então, um dos segredos, nas dicas que eu dou, é sempre quando você sentir uma emoção, gaste um tempo pensando em qual tipo de emoção que é. Depois, se dê um tempo, né, tentando compreender por que você está sentindo aquela emoção. E aí sim você pensa, olha, como que eu vou agir diante dessa emoção? Se a gente faz isso, assim, a gente se livra de tantos problemas, de tantas brigas, de tantos desentendimentos com pessoas, né, com tantas crises, brigas que podem ser evitadas se a gente passa por essa etapa, né, de, de identificar a emoção, de entender, de modular a emoção, ou de concluir, ou seja, e agora? Né? O que eu vou fazer? Qual é a ação que eu vou tomar diante disso? É muito comum, eu tenho, né, uma amiga, uma grande amiga, que é a Valéria, a gente às vezes, quando está trabalhando junto, a gente entra nos entendimentos, a gente fala, para aí. Ela sempre fala comigo, assim, para um pouquinho, deixa eu vou pensar, depois a gente continua conversando sobre isso. Que é esse tempo que a gente precisa para compreender, porque senão a gente vai ali só ferindo o outro, machucando o outro, desnecessariamente, só por uma vingança, só para tentar colocar aquela emoção que eu estou sentindo, aquela raiva que eu estou sentindo para fora, e aí eu jogo aquele banho de emoção, aquelas energias negativas no outro, sem às vezes o outro não ter nada a ver com isso. Então, né, a gente precisa ter esse tempo. Lógico, gente, que a terapia, né, um processo de autoconhecimento, de autoentendimento, ajuda e muito, né? Muito mais fácil, porque como a gente não foi tão ensinado na infância a lidar com as emoções, com as nossas emoções, pelo contrário, né, a gente foi ensinado a lidar de uma forma completamente errada, de revidar rapidamente, de agir sem pensar. Então a gente tem muitos problemas com isso. A terapia ela vai nos ajudar nesse processo a aprender a lidar com essas emoções, a modular, a regular essas emoções, né? A saber nos dar esse tempo necessário para a gente aí sim ter um tempo. Às vezes, quando a gente dá um tempo para compreender a emoção que a gente está sentindo, quando a gente vai pensar no que a gente tem que fazer, às vezes a gente pensa assim, olha, eu não preciso fazer nada. Só o tempo que eu me dei foi necessário para mim se livrar daquela emoção, para a emoção ter passado. E eu penso assim, acho que não preciso conversar nada com o outro, porque eu acho que foi uma questão da minha cabeça, o outro não tem nada a ver com isso. Agora, se não, se eu concluo e falar, olha, não, acho que eu tenho uma coisa a resolver com o outro aí, porque eu senti isso, mas isso que o outro está fazendo está sempre me desencadeando, sendo um gatilho para esse tipo de emoção. Então eu preciso fazer um acordo aqui, ou com o namorado, ou com o amigo, ou com o chefe do trabalho, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas às vezes a gente tem emoções que são questões do nosso passado, são questões nossas, que o outro faz ali, aquilo desencadeia um gatilho ali na nossa emoção, mas o outro não tem nada a ver com aquilo, então o tempo já faz a gente pensar assim, ó, o problema era comigo, não preciso de trazer, de conversar, de resolver nada com o outro, porque era uma questão minha, não era uma questão com o outro. E, gente, também não se culpe também, né? Quando a gente perder a estribeira mesmo, e ter um ataque de fúria, ou ter uma palavra grossa com o outro, e depois a gente se arrepender, também não custa nada, né? Depois que a gente parou, pensou, chegar pro outro, olha, me desculpe, naquele momento eu falei aquilo, né? Eu estava num momento de raiva, eu não controlei minhas emoções do modo adequado,
e pedir, se desculpar e tal, e aprender com a situação para que aquilo não se repita, né? A gente tem muita tendência da repetição. Então, a gente precisa aprender com os nossos erros, com nossos momentos de fúria, nos momentos que a gente pensa e fala, nossa, por que eu fiz aquilo? A gente precisa aprender, raciocinar sobre aquilo, né? Pensar sobre aquilo, para que nas próximas vezes a gente lida com aquela emoção de uma forma melhor, sem ter uma resposta, sem ter uma ação ruim, desnecessária. Tá bom? Muito obrigado por a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.